Boa noite, igreja, graça e paz. Espero que todos estejam bem, né? Graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para compartilharmos com os irmãos. Hoje é terça-feira, nossa live aqui sobre a oração. O templo da primeira igreja batista no bairro Industrial continua fechado devido às complicações do Covid, mas a igreja está em ação. A igreja está em oração. Eu quero aqui parabenizar o grupo das irmãs que estão nessa luta aí da oração, no relógio de oração. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, e continua firme nesse propósito. E creio eu que muitas vitórias havemos de colher. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. 1 Timóteo, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versos 1 e 2. Exorto, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, diante do Senhor, estamos da tua santa palavra. Que o Senhor nos capacite para interpretá-la de acordo, meu Pai, com a nossa necessidade. E que cada dia mais nós possamos, meu Pai, crescer nessa palavra e viver essa palavra de tal ponto que nós possamos chegar mais até a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Timóteo está nos exortando, né? Antes de tudo, antes de eu falar alguma coisa, antes que eu comece alguma coisa, eu exorto, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Meus queridos, esse por todos os homens é por toda a humanidade. Meus queridos, o que está acontecendo com a humanidade? Irmãos, que tempo estamos vivendo, meus queridos? A humanidade está caminhando passos largos, meu Deus, para a destruição. Longe de Deus, longe de Jesus. A humanidade não reconhece o senhorio de Jesus Cristo, não reconhece o senhorio do nosso Deus, não reconhece o sacrifício de Jesus pela humanidade. Jesus subiu naquela cruz, verteu o seu sangue por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a humanidade não reconhece isso. Estamos vivendo tempos difíceis. Parece que Paulo está falando para a igreja de hoje, de agora, porque essa palavra é viva e eficaz. Faça ações de graça por todos os homens, pela humanidade, porque a humanidade está em caos. A humanidade, irmãos, se afastou tanto de Deus, tanto, que está pagando por isso. Está pagando o preço de não reconhecer a Jesus, o senhorio de Jesus. Mas vocês têm acompanhado aí as últimas notícias. No nosso Brasil, nós passamos momentos difíceis, com crianças sendo mortas pelos próprios pais. Essa criança que está falando essa semana, ele não é o primeiro, não.
Tivemos outros anteriores, crianças inocentes mortas pelos próprios pais, com a convivência da mãe, que a mãe sabia das atitudes do padrasto e não defendeu seu filho, sua criança, a ponto do menino perder a vida, da criança perder a vida. Uma pessoa que não pode defender, não tem força para defender do adulto. É uma covardia. Isso, irmãos, entristece o nosso coração. Se entristece o meu coração, entristece o seu, entristece o de Deus também. Deus está muito decepcionado com o ser humano. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado mudou nessa vida do homem, que levou o homem à calamidade, levou o homem ao fracasso, a chegar a esse ponto. A gente tem até medo de assistir televisão. Quem não tem uma cabeça boa não pode ficar assistindo esses repórteres. Não pode ficar assistindo essas notícias, porque mexe com a cabeça da gente. A gente fica maluco de ver. É possível que a mãe fez isso, que um pai fez isso com uma criança inocente, uma criança que não tem como se defender. E isso vem caminhando, isso vem acontecendo no nosso país, vem acontecendo pelo mundo. Lá nos Estados Unidos já aconteceu de novo, lá no Tennessee, tiroteio, pessoas mortas. Invadem escolas e matam aquele monte de crianças inocentes. Pessoas, irmãos, que não tem nada a ver com o problema da pessoa. São mortas, são banidas, são ceifadas, suas vidas ceifadas pela violência. Como a humanidade tem sido violência, por isso que Paulo fala, eu exorto, pois antes de tudo, antes de qualquer coisa, que vocês façam súplicas, que vocês suplicam a Deus a misericórdia, que vocês façam orações, intercedem por esse povo, porque precisamos de clamar por essa humanidade que jaz no maligno, que o mundo jaz no maligno. Onde que essa humanidade vai chegar desse jeito? Com essa violência, falta de amor, falta de respeito, falta de carinho. Irmãos, tem muitos meios de evitar o problema e resolver o problema. Por que aquele casal não entregou o filho para o pai? Não deu a guarda do filho para o pai? Porque tem interesse por trás disso. E a vida humana não vale nada, né? A vida humana não conta? A vida da criança não conta? É de rasgar o coração, né? Enquanto nós estivermos no mundo, nós estamos sujeitos às coisas do mundo. E nós passamos por essas coisas. E vemos a humanidade caminhar desse jeito. Pessoas mal agradecidas, pessoas mal contentes. Mas a palavra de Deus está se cumprindo, né? O pastor Paulo um dia desse pregou sobre os homens. No fim dos tempos vai ter homens tenebrosos, avarentos, não sei o quê, e fez aquela lista de adjetivos, né, maus desses homens. E chegou na família. A maioria da violência sofrida pela mulher, pelas crianças, é dentro de casa. É dentro da sua própria casa, irmãos. Quando a gente fala casa, a gente fala em refúgio. Quando você está dentro da sua casa, você está seguro, mas nem todos estão seguros dentro de casa. Porque essa violência está acontecendo dentro dos lares, e às vezes até lares cristãos. Violência doméstica, violência contra as crianças. Um ser nocivo, um ser que não tem como se defender. Está à mercê da violência do humano, dos problemas humanos, e descarrega na criança, descarrega nas mulheres. Nunca se viu matar tantas mulheres como tem matado. Eu preguei isso na minha igreja uma época e fui criticado, fui chamado a atenção por causa disso. Fui lá na igreja que eu trabalhava, porque eu não precisava falar isso. E eu fui taxativo e falei que isso está acontecendo dentro das nossas igrejas.
Irmãs sofrendo violência doméstica e não falam para o pastor, não falam para ninguém, com medo do marido. Não é só a violência física, não, moral também. A violência contra a mulher não é só física, não. Com palavras de baixo escalão, de palavras que joga a pessoa para o chão, mexe com sua autoestima, põe a pessoa para baixo. É violência também. Nós estamos, irmãos, já acostumados a ouvir essas notícias na televisão. Que criança foi morta pelo pai, pelo padrasto, pela mãe. Que filhos mataram pai, mãe, para tomar o dinheiro, para tomar a herança. E isso vai se tornando comum entre nós. Daqui a um tempo, o que está perigoso acontecer, sabe o que é? É você ouvir uma notícia dessa na televisão, que o padrasto matou o filho com socos e pontapés, e você vai falar assim, isso aí é comum. Não, isso não pode acontecer. Nós precisamos de dobrar as nossas orações por essa humanidade. Essa humanidade, irmãos, ela é muito preciosa para Deus. Deus nos fez com amor e com carinho. Deus não fez nenhum ser humano para afastar dele, não. Nós é que afastamos dele. Ninguém nasce violento. Essa violência o ser humano vai adquirindo durante a vida dele. Sua infância, sua vida. E ele quer descontar em alguém, vai descontar no mais fraco. A humanidade está a esse ponto. Da gente não poder confiar mais, né? A gente não pode confiar nem nos parentes. E onde nós vamos chegar com isso? É lamentável, é triste a gente ver o caminho que essa humanidade está tomando para a perdição. Pessoas feitas por Deus com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação de Deus, quando Ele foi fazer o homem, irmãos. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Deus nos fez para termos amizade conosco, para termos comunhão conosco, para bater papo com a gente. E a humanidade desviou, o pecado fez com que essa humanidade desviasse do seu Criador a tal ponto de chegarmos a isso. Coisas inacreditáveis estão acontecendo entre a humanidade. Porque quando a gente fala o humano é falho, é sujeito a essas coisas, né? Nós precisamos de orar pelos nossos lares, pelas nossas crianças, vigiar, irmãos, as nossas crianças, para que nossas crianças não venham a ser cometidas dessas violências. Nós não podemos conviver com isso. Nós não podemos deixar isso passar. Nós precisamos de levantar a nossa voz, expressar o nosso repúdio a essas coisas que estão acontecendo na humanidade. Isso não é coisa de Deus. Aí no 2 ele fala assim: orai também pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Está longe de nós isso. Misericórdia. Nós orarmos pelos reis, por todos que exercem autoridade, pelas nossas autoridades políticas do nosso Brasil, do mundo. Nós estamos vivendo uma pandemia muito grande que está assolando o nosso Brasil, e nossas autoridades políticas não conseguem sentarem para planejar um plano de ação para combate à enfermidade. Um critica o outro critica um, e põe a culpa no outro, põe a culpa não sei ninguém, e vai aquela coisa toda. O povo está morrendo, 3.500 pessoas por dia está morrendo, e estamos caminhando para 4. A vida não tem valor? Isso é hora, irmãos, das nossas autoridades sentarem,
a esquerda com a direita, com o centrão, os três poderes, as autoridades, e fazer um plano de ação há muito tempo, logo quando começou a pandemia, preparar o país para suportar. Em vez disso, ficam brigando uns com os outros. O de direita briga com o esquerda, o de esquerda briga com o direita, e os dois brigam com os de centro. Tem histórias, eu conheço história arrepiante, de irmão carnal não gostar do outro irmão, porque um defende a direita, o outro defende a esquerda. Ficaram com raiva um do outro, não conversam entre si, não falam, cortaram a amizade, não são mais irmãos. Que tristeza, né? Que tristeza isso. É hora disso. A nossa bancada evangélica, semana passada, levantou, né? Para abrir os templos, manifestando. Irmãos, é só brincadeirinha deles. Cada um defendendo o seu lado, cada um defendendo sua posição, cada um defendendo ali seu partido. Ninguém está se importando quantas mil pessoas estão morrendo. Eles não estão importando com isso. A vida humana perdeu o valor. O partido é mais importante que a vida humana. Os ideais ideológicos deles são mais importantes que as vidas humanas. Quem sofre com isso? É o pobre. A igreja tem que ficar fechada por causa da aglomeração. O supermercado tem que ficar fechado para não juntar muitas pessoas. E o ônibus? Ontem eu ouvi uma reportagem lá de São Paulo, na Record. Ônibus, trens, metrôs, não é lotado não, super lotados, de pessoas dando cotovelada no outro, empurrando, aquele desespero para entrar no trem, correndo para sentar, um monte de gente em pé, aglomerados, não é aglomerados, é mutuados, um em cima do outro, e ninguém fala nada. As garagens, os ônibus estão lá nas garagens, os trens estão parados no pátio. E fala que você não pode trabalhar. Aí o repórter foi fazendo lá sua reportagem, seu trabalho lá na estação, falou com um, com o outro. Como que é essa situação? Lá todo dia deixei, está cheio, lotado, super lotado. E a gente tem que pegar, porque nós precisamos trabalhar. Se eu não trabalhar, não vai ter o feijão e arroz dentro da minha casa. O trabalhador, meus queridos pobres, tem de trabalhar. Se a gente não sair para trabalhar, não tem um feijão com arroz em casa. Mas o governo dá lá o socorro emergencial, R$600. A pessoa paga 500 de aluguel. O que os 600 vale? Aí tem que pegar ônibus lotados, ônibus cheios. E, olha, político nenhum fala nisso. No transporte. Ninguém fala nesse transporte lotado desse jeito. Está disseminando essa enfermidade no nosso Brasil. Mas político nenhum fala disso. Olha de um lado e esquece do outro. Ah, mas o transporte não dá para falar não, porque o empresário lá é forte. Ele contribui com tanto lá na Câmara dos Deputados, ele contribui com tanto. Ele contribui com tanto no Senado, a verba dele é grande, vamos deixar isso para lá. E os pobres estão morrendo. Estão morrendo. Gente está morrendo. Os médicos chorando, enfermeiros chorando, de vendo tanta gente morrendo sem poder fazer nada. Já pensou você trabalhar numa área dessa? Ver as pessoas morrendo, porque a alegria do médico, do profissional da saúde, irmãos, é quando a pessoa cura. É quando a pessoa tem alta, você viu? Tantão de balões que leva a pessoa, né? Passa lá na porta do hospital, e canta, e faz aquela... A alegria deles é essa aí, de ver a pessoa tendo alta, indo embora recuperado. Porque o trabalho deles é esse.
Eles não ficam lá alegres quando vai para o microtério, não. É a tristeza do profissional de saúde, é quando o paciente, perdemos esse. Infelizmente nós perdemos esse aí, que pena, vai para o microtério. Mas isso não é da vontade deles. Orem pelos reis, pelo nosso presidente. Não importa se ele é de esquerda, de direita, de centro, de trás, irmãos, o nosso dever é orar por ele. Se você gosta dele ou não, isso é indiferente, mas você deve orar por ele. Porque quando você ora para o presidente, quando você ora pelas autoridades, irmãos, é para nós. Olha para você ver o que ele fala no finalzinho. É benefício para nós mesmos. Ore pelos reis, por todos os que exercem autoridades, para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, tranquila, sem enfermidade, sem doença, sossegada, tranquilo, estou ganhando meu salário, estou bem, com toda piedade e honestidade. Nós, os maiores beneficiários dessa oração somos nós mesmos. Então nós temos de orar por essas autoridades, seja ela do jeito que for, porque nenhuma autoridade entrou ali por vontade própria, mas nós cremos, a Bíblia nos ensina que eles estão ali é porque Deus colocou. A Bíblia, nossa regra de fé e prática, é a Bíblia, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina: orai pelas autoridades. Mas eu não vou ter medo, não tem problema, mas ore por ele. Mas eu não gosto dele, não tem problema, ore pelas nossas autoridades, meus queridos, para que você seja beneficiado, para que você alcance o sossego, a tranquilidade. A palavra de Deus fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós herdamos das igrejas renovadas aquele jargão: o Brasil é do Senhor, o Brasil é de Jesus. Não é. O Brasil não é de Jesus, é do diabo, porque o mundo jaz no diabo, no maligno, e o Brasil está no mundo, inserido no mundo. Só de você falar, isso não resolve nada não, isso é frase de efeito. Não, se a gente falar vai acontecer, não tem nada disso não. O Brasil precisa ser de Jesus, aí está certo. O Brasil precisa ser de Jesus, nossas autoridades precisam ser de Jesus, está certo. Mas falar que é de Jesus, não. Nosso Brasil é de Jesus? Será? Eu tenho dúvida. Eu acho que não é. Nós precisamos ganhar o Brasil para Cristo, evangelizar o nosso Brasil, para que nós fiquemos livres e a sociedade livre da violência, livre desse abandono de Deus, para que a humanidade, para que nós brasileiros possamos buscar a Deus. Que o problema do Brasil é a ausência de Deus. O problema do mundo é a ausência de Deus. É verdade? O problema do Brasil é a ausência de Deus. Nós devemos orar pelas nossas autoridades, orar pelo nosso Brasilzão, que é tão grande, cheio de problema, cheio de corrupção. Nosso Brasil nasceu sob a corrupção, debaixo da corrupção, e estamos vivendo até hoje. As mazelas de governos passados, que vão passando e vão deixando, e a corrupção tomando conta, a ponto da gente não dar mais jeito. Pessoas honestas, na nossa confiança, que às vezes a gente vota, chega lá, se torna corrupto. Pastores, que às vezes a gente vota, se torna corrupto. O Rio de Janeiro
É uma vergonha na corrupção. Nós vamos pôr um pastor lá que vai acabar essa corrupção. Colocaram no Rio de Janeiro um pastor evangélico, defende a bandeira do evangelho, está usando tornozeleira eletrônica, foi preso. Misericórdia. Foi também atingido pela corrupção, pela ganância, pelo dinheiro. É lamentável, é triste, mas é a situação do nosso Brasil. E nós precisamos de orar muito, para que Deus liberte o Brasil dessa corrupção, liberte a nossa política dessa corrupção. Jogos de interesse. Chega no Congresso, chega lá no Congresso um pedido, lá um projeto para ajudar o trabalhador. Ai, irmãos, tem que dar tanto para um, tanto para outro, tanto para outro lado, para que aquele projeto não seja engavetado, esquecido. Porque o interesse deles não é ajudar o trabalhador, não é ajudar o pobre, não. Quando chega um para defender a causa do pobre, do necessitado, no instantinho cai na boca dele. Mas fulano de tal estava falando, não, já não está falando mais. Já está com medo, é perseguido. Tantos acharam, né? Ah, se eu ser deputado um dia, vai ser assim, coitado, chegou lá, não conseguiu fazer nada. Ah, não é como eu pensava, é uma podridão. E o diabo aproveita desses governos. O pastor já pregou aqui sobre isso. O mal que envolve o sistema. O diabo que domina o sistema. E ali põe crente no meio, embola todo mundo ali, irmãos. Ali no meio da corja ali, ó. Embola todo mundo. O diabo manipula aquele sistema. É triste. Como que vai quebrar isso? Oração. Tem jeito de quebrar? Tem. Tem jeito para o nosso Brasil? Tem. Eu creio que tem. É o Evangelho. O Evangelho libertador. O Evangelho transformador. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As boas novas do reino. É você pregar para o seu vizinho. As boas novas do reino. É eu pregar para o meu vizinho. Um falar uns para os outros. Fazer crescente esse Evangelho. Aí nós vamos rebanhando pessoas ao nosso favor, para nos ajudar em oração, para nos ajudar a combater o mal. Esse sistema maligno só é quebrado com oração. Oração dos justos. Você quer um Brasil feliz? Você quer falar assim, o Brasil é de Jesus? Você quer falar isso com toda a autoridade? Então você precisa trabalhar para isso. Precisa de orar. Dedicar tempo em oração, evangelização, para você falar, olha, o Brasil é de Jesus, mas por enquanto, irmãos, nós estamos parados, nós estamos devendo, porque nós não estamos falando de Jesus para os nossos familiares, nós não estamos falando de Jesus para os nossos companheiros lá na firma, nós não estamos falando de Jesus para os nossos vizinhos, como a gente falava nos anos 80, como a gente falava nos anos 60 e 70, quando explodiu o Evangelho no Brasil, que cada um falava com o outro, nós calamos. Porque tantas igrejas que nasceram, hoje todo mundo é evangélico, todo mundo pertence a uma igreja, ué? Canta os mesmos hinos que nós, ora, faz isso, faz aquilo, e foi abafando o Evangelho de Jesus. A artimanha do diabo, a artimanha do inimigo, para frear o Evangelho. Nós não podemos deixar acontecer com o nosso Brasil o que está acontecendo na Europa. Nós precisamos de levantar, trabalhar para isso não acontecer aqui no Brasil, que está acontecendo na Europa. Um Evangelho cheio de misticismo, o Evangelho puro, o Evangelho bíblico da palavra, são poucas igrejas que pregam.
pouquíssimas igrejas que pregam o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. As outras coisas. Infelizmente, no nosso Brasil, essas correntes de heréticas cresceram no nosso Brasil, explodiram no nosso Brasil. Igrejas superlotadas de pessoas. A gente tem que ter vergonha. Passar numa igreja dessa e ver 600, 700 pessoas. Não é? Porque eles tomaram conta. O evangelho da prosperidade. O evangelho que você é que manda Deus. Você tem autoridade sobre Deus. Nós precisamos de orar dobrado, né, irmão? Quanto mais a gente vai falando, mais nós sentimos a necessidade da oração. Para a gente quebrar esse sistema do inimigo. Religiões e religiões e religiões. E a palavra de Deus não está sendo vivida, proferida, ensinada. Não é verdade? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade de nós. Vamos orar, meus queridos? Grandioso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, porque hoje é terça-feira. E terça-feira nós temos encontro aqui com o Senhor. O Senhor conhece cada pedido, meu Deus. Eu creio que o pedido de cada um é misericórdia. Nos liberte, meu Pai, nos livre dessa enfermidade em nome de Jesus. Abençoa nossa primeira igreja batista do bairro Industrial, pastor Paulo de Linha, nessa recuperação, meu Pai. Sustenta a tua serva com o teu poder. E nos ajude a cada dia, Senhor, a falar do Evangelho, a transmitir o Evangelho. Que o Evangelho é a solução para o nosso Brasil. Que nós possamos orar pelas nossas autoridades, meu Pai, que essas pessoas que exercem autoridade no nosso Brasil. Que o Senhor estenda a tua mão santa e poderosa sobre eles, Senhor. Livrando, libertando de toda corrupção, meu Pai, de toda maldade. Tem misericórdia do nosso Brasil, Senhor. Nosso Brasil é tão rico, meu Deus. Tantos minerais, tantas pedras preciosas, tanto ouro, tantas coisas, meu Pai. Mas nós somos tão pobres, meu Pai, culturalmente falando, meu Deus. Nós somos tão pequenos diante da grandiosidade desse país. Abençoa o nosso país, Senhor da glória, Senhor querido. Seja o dono desse país, meu Pai. Abençoa nossos governantes, nossos governadores, presidentes, secretários. Ô Senhor, esteja com eles, meu Deus. Dê sabedoria, revestimento do Senhor. Dá para eles humildade, meu Pai, de saber, meu Pai, que o Senhor, o governo do Senhor está acima do governo deles, Senhor. Tenha piedade, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. Dá, meu Pai, humildade para o ser humano, Senhor. Ô, meu Pai, faça com que esse ser humano possa voltar para Ti, Senhor. Possa pensar que existe um Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, que cuida de nós, Senhor. Coloque isso no coração dessa humanidade que corre passos largos para a perdição, para o inferno, para a corrupção, para a violência, meu Deus. Manifesta o seu poder, meu Pai, no nosso Brasil. Manifesta, meu Pai, o seu poder sobre nós, sobre a sua igreja, Senhor. Reveste a sua igreja de poder, Senhor, de autoridade, Senhor, para que nós possamos ter uma voz ativa, meu Pai, uma voz de respeito, uma voz de autoridade, Senhor, para falar para essas pessoas que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo liberta, que só Jesus Cristo tem o poder de nos transformar a nossa vida pecaminosa, nos dando uma nova vida em Cristo Jesus. Nos ajuda a crescer na graça, no conhecimento de Ti, Senhor, do Seu Filho Jesus. Tenha piedade de nós, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a vencer o dia mau. Nos ajude a vencer essa pandemia, Senhor. Nos fortalece, meu Pai. Nos ajude, meu Pai. Ajude os nossos governantes que eles possam entrar em um acordo, meu Pai, de trazer vacinas para os brasileiros, meu Pai. De pararem com essa briga, Senhor, política e pensar nas almas, em pessoas que estão morrendo. Quantas e quantas vidas poderiam ser poupadas, meu Pai, se já tivesse a vacina há mais tempo. E chega, meu Pai, e acaba, e chega mais, e vem
meu Pai do céu, o que está acontecendo, Senhor? Tem misericórdia de nós. Nós queremos ser vacinados, Senhor. Nós confiamos no Teu poder, sim, nós confiamos na Tua misericórdia. Mas nós precisamos, meu Pai, dessa vacina, Senhor. Nós precisamos da ação do Senhor na nossa vida. Nós queremos viver para engrandecer Teu santo nome, meu Pai. Nós queremos viver, meu Pai, para ter uma vida sossegada, tranquila, igual o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo, meu Deus. Nós precisamos de orar para esse povo, então tem misericórdia desse povo, tem misericórdia da nossa Câmara, Senhor, de deputados, estaduais e federais, do nosso Senado, Senhor. Nosso presidente, todos os seus assessores, meu Pai, possam ser revestidos, os ministros, meu Pai, possam ser revestidos, meu Pai. Quantos ministros, meu Pai, numa pandemia dessa, quantos ministros já passou no governo, Senhor, sem solução para esse problema, mas o Senhor, meu Pai, é a nossa solução. O Senhor é o nosso sustentador. Abençoe esse novo ministro que está lá agora, meu Pai. Dá a ele sabedoria vinda do alto, reveste ele do seu poder, meu Pai, para que possa, meu Pai, se entregar, meu Pai, em buscar recursos para a humanidade, para nós brasileiros. Nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da minha filha, da minha netinha que está para nascer, Senhor. Muito obrigado pela vida da Amanda, do Tiago, meu Pai. Estão bem de saúde, graças ao Senhor. Que o Senhor estendeu sua mão santa e saradora e nos curou. E a minha netinha está, meu Pai, está bem de saúde, meu Pai. Vai nascer bem, graças a Ti, Senhor. Nós só temos que te agradecer, meu Pai. Aceita nossa adoração, aceita o nosso agradecimento. No nome santo de Jesus. Amém. Amém? Estamos finalizando o nosso papo dessa noite. Lembrando a você que você tem vários meios de você entregar a sua contribuição à igreja. Use o Pix do Santander, faça a sua transferência, ligue para o pastor, fala que está vindo aqui entregar seu dízimo. Só não fique fora desse propósito de contribuirmos na obra do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê vida, te dê saúde para você e para a sua família. Em nome de Jesus. Amém.